Nos anos 80 surgiu Tom Cruise. Com intensidade, com motivação. Se você fosse assistir um filme de Tom Cruise, esse filme era bom. E um elemento que se destaca em tudo que ele faz é que ele quer fazer de tudo. E isso que o torna interessante como um astro de ação. O fato de ele próprio estar fazendo algo que é absurdamente perigoso já é parte do apelo de seus filmes. Temos um fascínio mórbido por isso. Então vamos falar de Tom Cruise, a maior estrela do cinema em atividade. Top Gun Maverick foi adiado por quase 2 anos. No centro, Tom Cruise, que foi alçado ao sucesso pelo filme original na década de 80. E essa sequência completa a sua jornada incrível e rapidamente se tornou um fenômeno. Eu mesmo vi 2 vezes no cinema. O público estava faminto por bons entretenimentos, que tinham sido freados pela pandemia da Covid. E em apenas um mês na volta dos cinemas, Top Gun se tornou a maior bilheteria da carreira de Tom Cruise. No entanto, o seu retorno ao papel de Pete Maverick, após 35 anos, não era um sucesso garantido. Quando anunciaram um novo filme de Top Gun, eu pensei, vou ao cinema, vou assistir com certeza, mas não esperava que seria desse nível, a ponto de ser uma das maiores bilheterias da história do cinema e receber uma indicação ao Oscar de melhor filme. Mas quando eu saí do cinema eu tinha certeza, foi o melhor filme daquele ano disparado. O último filme que tinha feito tanto sucesso a ponto de ficar meses no cinema, meses sem sair das salas de cinema, foi Titanic. E Top Gun ficou uns 5, 6 meses em alta nas salas de cinema. A essa altura, 35 anos depois, todos já haviam visto o primeiro filme do Top Gun, né? Mas apenas 15 anos antes, a carreira de Tom Cruise estava em xeque. Então vamos voltar no tempo e ver como tudo isso aconteceu. Tom Cruise decidiu ser ator aos 18 anos, em Nova York. Rapidamente ele conseguiu encontrar um agente e assinou seu contrato e recebeu seus primeiros papéis, Amor Sem Fim e uma participação em Porky's 3. Filmes que não foram nada bem recebidos, mas ele chamou a atenção nos seus 2 próximos filmes, Toque de Recolher e Vidas Sem Rumo, onde ficou bem claro desde o início que ele era diferente. O personagem dele já tinha aquela aura de agressividade, aquele jeito meio de psicopata, aquela intensidade, já com acrobacias, mortal pra trás. O protagonista do filme era Matt Dillon, mas ele que chamou a atenção. E em 1983 ele se mudou para Hollywood. Com produtores reconhecendo seu potencial de possível estrela, ele conseguiu um papel em um drama esportivo. No entanto, foi no sucesso Negócio Arriscado que ele foi para o estrelato. Foi o seu grande papel de destaque. Todas as suas marcas já estavam lá. Ele não tinha medo de bancar o ridículo, não tinha medo de zombar de si mesmo. Embora o entusiasmo e a alta expectativa sobre o bom filme A Lenda, que marcou a fantasia e que atormentou uma geração com a atuação impactante de Tim Curry como o demônio, o filme acabou sendo uma decepção nas bilheterias. Mas Tom Cruise teve sorte. O diretor do filme, o Ridley Scott, o sugeriu para o próximo filme de seu irmão, Tony Scott, que seria Top Gun, Ases Indomáveis. Ele procurava um ator carismático para interpretar Pete Maverick, John Travolta, Matthew Modine, Rob Love, mas Tom Cruise assumiu o papel e a presença dele foi vital para o sucesso do filme, e em 1986 Top Gun foi a sua principal bilheteria até então. Eles queriam alguém agressivo, e ele dominou o filme. Top Gun foi uma aventura aérea, como nunca havia se visto no cinema. Era tipo um Star Wars terrestre. Não foi feito para os críticos, e sim para o público geral. É cafona, é piegas, mas é muito divertido, e foi o início de Tom Cruise como estrela no cinema. O filme nasceu de um artigo de revista.
A ideia veio de um texto publicado na revista California em 1983. Jerry Bruckheimer leu e levou a ideia para Don Simpson. Nascia ali o projeto Top Gun. Val Kilmer não queria fazer o filme, ele só participou por obrigação contratual com o estúdio. Anos depois, disse que evitava Tom Cruise de propósito, para fortalecer a rivalidade entre Iceman e Maverick. Val Kilmer foi diagnosticado com câncer de garganta em 2015. Ele passou por tratamentos agressivos, incluindo quimioterapia, radioterapia e uma traqueostomia, procedimento que afetou drasticamente sua voz e sua capacidade de falar normalmente. Val Kilmer continuou atuando com a ajuda de tecnologias, como inteligência artificial para recriar sua voz, até falecer em 1º de abril de 2025, aos 65 anos, em Los Angeles, por pneumonia, agravada por complicações decorrentes do câncer. Um piloto infelizmente morreu durante as filmagens. Art School caiu no Oceano Pacífico e nem o avião nem o corpo foram encontrados. O Pentágono ajudou a produzir o filme, cedeu aviões da Marinha por uma taxa simbólica, mas exigiu revisar o roteiro. A morte de Goose, por exemplo, foi ajustada para não prejudicar a imagem da aviação militar. E falando nela, foi inspirada em um caso real. Veja o relato de Peter Pettigrew, que foi o consultor técnico do filme. I'd had a friend that was in the gun pattern and had flown into the jet wash of an airplane in front of him, flamed out an engine, airplane went into a flat spin. And in a flat spin in an F-14, there are two problems. One is that it's going around very, very fast. The pilot who's outside the center of the spin is pushed forward into the instrument panel by centrifugal force, and he can't get back to get to the ejection handle. The Rio is more towards the center of the spin, so he is more able to get to the ejection handle. Second problem is that there's a low pressure area that builds up above the airplane. In an ejection sequence, the canopy has to go first, because in modern airplanes, you can't eject through a canopy. Everybody thinks you can, but you really can't. They're too strong. So you have to get rid of the canopy first. In a flat spin, the canopy tends to hang up in that low pressure area right above the airplane as you're going around in the spin, and it stays there for a while and then goes away. So one of the things they recommend is that the Rio blow the canopy first, wait and make sure it's gone, and then eject the pilot and then eject himself. So we tried to show was that Goose doesn't realize there's not enough time, so he just ejects himself. He hits the canopy, gets the canopy out of the way, and then Maverick ejects. Basically, that's what I was trying to portray, and it worked out pretty well. Tom Cruise aprendeu a andar de moto para o filme e se apaixonou tanto por voar também que depois tirou sua licença para pilotar aviões de verdade. Top Gun foi um fenômeno de bilheteria, o filme mais lucrativo de 1986. Teve 27 indicações, ganhou o Oscar e o Globo de Ouro por Take My Breath Away, a trilha sonora, e também levou prêmios de melhor edição, melhor som e efeitos sonoros. E após se tornar estrela, ele decidiu seguir um caminho totalmente diferente dos seus contemporâneos. Ele não emendou um outro filme de ação logo de cara, ele procurou se desenvolver como um ator dramático. Fez um filmaço com Paul Newman e Martin Scorsese, A Cor do Dinheiro, continuação de um clássico. E também fez um filme ganhador do Oscar com Dustin Hoffman, Rain Man. Ele fez dupla com os melhores atores do mundo, Jack Nicholson em Questão de Honra, e mesmo em uma época de exércitos de um homem só, que venceriam todos e tudo, seus personagens na maioria das vezes terminavam até rebaixados e pra baixo. E para finalizar a década, ele faria um filme sobre um tema espinhoso para a América. Nascido em 4 de julho, um veterano de guerra do Vietnã, Ron Kovic, sem outros atores de peso no elenco. Pela primeira vez, ele segurou um filme sozinho. Depois disso, até os mais céticos passaram a vê-lo com outros olhos. Um filme que foi muito bem recebido. E era um filme que ele era ele mesmo no início. Fisicalidade, confiança, ensino médio, e aí ele vai pra guerra e começa a ficar destruído. Ron Kovic é tipo uma personalidade inversa da que conhecemos de Tom Cruise. Então ele teve que transmitir emoções que nunca havia transmitido. E ele até se encontrou com Kovic, ambos de cadeira de rodas. Foi um verdadeiro estudo de personagem.
Um resultado absolutamente espetacular. É um dos grandes filmes dos anos 80 e com certeza ele foi indicado a vários prêmios por isso. Um dos maiores acertos de Tom Cruise é cuidar bem da sua carreira e ser ousado. Depois de ser indicado ao Oscar, ele mudou totalmente o rumo e voltou para a ação. Buscava versatilidade. Outro filme com Tony Scott, Dias de Trovão. Para muitos, o Top Gun de carros. E o que começou com um par romântico nas telas terminou em um casamento em 1990, quando se casou com Nicole Kidman. E a essa altura ele não era só uma estrela de cinema, era também uma celebridade. E na sequência fariam outro par romântico, em Um Sonho Distante. Uma aposta para aproveitar o sucesso do casal, mas que não obteve um bom resultado. Na sequência, aí sim, dois ótimos thrillers jurídicos, Questão de Honra e A Firma, consolidando-se em filmes dramáticos. E teve também a sua boa atuação como Lestat, em Entrevista com o Vampiro. Depois disso tudo, ele decidiu criar uma produtora para ganhar mais liberdade. Em 1996, ele produziria o seu primeiro filme, o remake de uma série clássica, que foi escolhido a dedo por Tom Cruise como o projeto inaugural, Missão Impossível. Brian De Palma, um diretor veterano muito bom também, estava no projeto, que estava em boas mãos. E mesmo mantendo vários nomes dos personagens originais da série, deu para perceber já para o meio do filme que a história seria focada em Ethan Hunt, personagem de Tom Cruise, principalmente quando a equipe morre. A série não se tratava de uma glorificação de uma pessoa só, então Tom Cruise foi inteligente nisso. Foi a oportunidade dele interpretar um James Bond de uma outra forma, já que ele não é britânico e não poderia fazer o Agente 007. Mas essa era a sua franquia de ação, e ele elevou a ação a um outro patamar, fazendo as suas próprias acrobacias, incluindo a cena icônica do arrombamento em Langley, segurando o seu corpo a poucos centímetros do chão e por um bom tempo. Realmente muito difícil, e foi ele mesmo quem fez. Além da cena em que ele foi jogado para trás, mesmo não sendo uma explosão real, ele mesmo quem quis fazer, o sucesso estrondoso nas bilheterias mostrava que o público o aceitava na ação. E também nas comédias românticas, Jerry Maguire foi indicado ao Oscar de melhor filme, rendendo também o Oscar de melhor ator coadjuvante para Cuba Gooding Jr. E mesmo no auge de sua carreira, ele sumiu por 2 anos para fazer um filme bem excêntrico de olhos bem fechados com Stanley Kubrick na Inglaterra, junto de sua esposa, Nicole Kidman. E também no mesmo ano, uma das melhores atuações de sua carreira, Magnolia, pelo promissor diretor Paul Thomas Anderson. Então, entre Missão Impossível 1 e 2, ele se redefiniu completamente como ator com grandes papéis, Jerry Maguire, De Olhos Bem Fechados e Magnolia. Então ele já era conhecido como um ator que faz filmes interessantes, sucessos de bilheteria, que trabalha bem com grandes atores, com grandes diretores, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Brian De Palma. E Missão Impossível 2 foi um marco na sua carreira, poder criar uma franquia, e já foi vendido com aquela cena da abertura com ele escalando livremente, e todo mundo falando dele e como ele faz as suas cenas. Tom Cruise em Dead Horse Rock, em Utah, e o momento em que ele olha para a câmera como se estivesse dizendo para o público: eu sou o Tom Cruise e estou fazendo isso mesmo. Foi nesse filme que toda aquela discussão sobre ele fazer as suas próprias cenas tomou uma grande proporção. Algumas cenas são muito insanas. No clímax do filme, ele é quase esfaqueado no olho, e ele fez isso mesmo. Amarraram uma corda na ponta da faca. Não foi feito digitalmente. E esse filme teve uma proposta e um tom bem diferente do primeiro filme, com John Woo trazendo essa proposta. Foi a primeira vez que víamos ele não apenas como um herói, mas um herói armado, matando pessoas. Coisas que Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone faziam em seus filmes. Óculos escuros, jaqueta de couro. Missão Impossível 2 é um filme perfeito.
e foi um sucesso estrondoso. E depois disso ele começou a se programar para fazer grandes blockbusters, pensando em se consolidar um astro de ação. Mas antes disso ainda deu tempo de lançar Vanilla Sky, um filme tanto complicado, uma proposta interessante, mas meio confuso. E ele se entregou de fato na ação, começando com Minority Report e O Último Samurai. E ainda em sua primeira vez como vilão no thriller de Michael Mann, Colateral. Todos esses 3 filmes destacavam a sua fisicalidade e a sua jornada como ator em dramas sérios. Ele queria se manter no auge e começava a se perguntar: por que eu tenho que envelhecer? Em 2001 veio seu divórcio com Nicole Kidman. E Tom Cruise, embora fosse uma pessoa que tivesse muito contato com o público, as pessoas não sabiam muito da sua vida privada. No entanto, em 2003 ele começou a falar mais abertamente das suas crenças, na controversa igreja da Cientologia. E isso teve um impacto negativo nos filmes que ele estava fazendo no momento, que gerou até a ruptura de contrato com a Paramount Pictures. Surpreendentemente, o astro entrava em crise. E a próxima escolha também não foi das melhores. Com a MGM, ele fez Leões e Cordeiros, com Meryl Streep e Robert Redford, que definitivamente não foi um sucesso. O próximo foi Operação Valkyria, sobre uma conspiração real para assassinar Adolf Hitler, onde ele assumiu o papel principal, um filme que eu até gosto, mas teve uma repercussão bem baixa. Até hoje, as pessoas estão conhecendo esse filme, muitos nem sabem da sua existência. Missão Impossível 3, apesar de ser um bom filme, não teve um bom desempenho financeiro e foi uma decepção. E antes de discutir sobre Missão Impossível 4 com a Paramount, ele estreou na direção, em um filme que eu até gosto, uma comédia romântica de ação com Cameron Diaz, que se espelhava ali em outro filme desse estilo que estava em alta, Senhor e Senhora Smith, com Brad Pitt e Angelina Jolie. Novamente as críticas se voltaram contra ele. Será que ele voltaria ao sucesso? Então ele teria que acertar novamente. Em Missão Impossível Protocolo Fantasma, ele voltava para a série que ele criou. O filme foi lançado e originalmente seria a última participação de Ethan Hunt em Missão Impossível. Trouxeram até Jeremy Renner para o elenco. Ele assumiria a liderança e se tornaria o líder da equipe. Renner é um ótimo ator e foi protagonista do filme de guerra vencedor do Oscar, Guerra ao Terror. Mas não tem aquele carisma de Tom Cruise, e Missão Impossível precisa de carisma para carregar o filme. O foco então voltou para Ethan, e sob dúvidas o filme foi lançado, e o sucesso veio. Até então, a maior bilheteria da carreira de Tom Cruise. Geralmente o terceiro ou quarto filme de uma franquia é quando as coisas saem de controle, mas o Protocolo Fantasma, mesmo se fosse um filme isolado, se essa franquia não existisse, ele seria considerado um dos grandes filmes de ação já feitos. É para muitos um dos melhores filmes da franquia Missão Impossível, um dos melhores thrillers de ação de todos os tempos. E se Missão Impossível 3 tinha afundado Tom Cruise, Protocolo Fantasma praticamente salvou a sua carreira. Missão Impossível 3 foi morno em acrobacias. No 4, ele voltou com tudo. Tem algumas das melhores acrobacias da franquia, quando ele escala o Burj Khalifa. É praticamente impossível superar isso. Esse filme devolveu a inspiração a Tom Cruise. Ele era praticamente o Jack Chan americano. E mesmo aos 50 anos, esse filme tem a melhor performance física que ele já fez. Na sequência, Jack Reacher e Oblivion, dois filmes que não conseguiram atrair público e nem crítica. E sugeriu então que aquela retomada da carreira estava em andamento, mas ainda não era uma certeza. Em 2014, no entanto, ele retornou com um grande filme de sci-fi e thriller de alto conceito, No Limite do Amanhã. Os críticos rapidamente avaliaram como um dos melhores filmes da carreira dele. É uma espécie de Dia da Marmota com ação e ficção científica, adaptado de um romance japonês. Um oficial militar preso em um loop temporal depois de morrer num campo de batalha durante uma invasão alienígena.
Apesar do boca a boca e das grandes avaliações, foi também uma decepção nas bilheterias. Uma resposta talvez tenha sido o início impactante do universo cinematográfico da Marvel no cinema, com os heróis tomando o protagonismo e também a volta de Star Wars. Então, mais uma vez, ele tinha que tentar fazer um sucesso, e voltou com Missão Impossível Rogue Nation. E em quase 20 anos dele como Ethan Hunt, a franquia seguia firme, e ele era quase que um super-herói, aproveitando esse momento dos heróis. E foi um grande sucesso de público e crítica. E nesse filme, a franquia se tornou um conjunto, pela primeira vez, retornando à essência da série, transformando o elenco em uma família, e você passa a se importar com todos eles, além do próprio Ethan Hunt. Equipes estavam fazendo sucesso, como os Vingadores, e na cena de abertura você já vê essa mudança. Primeiro você vê Simon Pegg, depois Jeremy Renner, depois Ving Rhames e só então Tom Cruise, com as suas façanhas malucas. Naquele filme também estava Rebecca Ferguson, e para muita gente esse foi o primeiro filme em que Ethan Hunt não foi tão contemplado. Uma ótima personagem, quase tão impressionante quanto o próprio Ethan. E depois veio a sequência de Jack Reacher, que foi ainda pior nas bilheterias. E depois A Múmia estreou e teve as piores críticas da carreira do ator. Um dos piores filmes que eu já vi e um dos piores filmes da história, que infelizmente afundaram os planos de reviver os monstros da Universal. Depois ele se recuperaria com um filme que foi muito melhor recebido, feito na América, e em 2018 anunciava a sua volta como Ethan Hunt, mais uma vez em Missão Impossível Efeito Fallout. O filme que ficou famoso já no seu pré-lançamento, porque foi divulgado que ele teve uma lesão ao pular de um telhado. Então todos nós ficamos curiosos por isso, né? Temos um fascínio mórbido. Então ele deu um salto que deu um pouco errado e quebrou o tornozelo. Com muito profissionalismo, ele continuou, em nome do entretenimento. Perseguições de moto, batalha de helicóptero, saltos de paraquedas. O filme entregou acrobacias incríveis, uma obra-prima dos últimos tempos do cinema de ação. Se tem um filme que pôde rivalizar com Mad Max, foi esse. É quando você sente o filme, sente o perigo, você acha que Tom Cruise vai morrer. Esse filme é muito bom. E em meio a esse sucesso, enfim, ele assinou um contrato para voltar como Pete Maverick, a sequência de Top Gun, mas veio a pandemia da Covid e parou tudo. As produções pararam, os cinemas fecharam, deixando um enorme acúmulo de filmes não lançados. Filmes feitos para o cinema passaram a ir para os serviços de streaming. O destino da indústria do cinema estava em dúvida. E quando as restrições diminuíram, Tenet foi lançado. O filme de Christopher Nolan foi um teste para ver se o público retornaria ao cinema. Tom Cruise até que foi lá assistir, demonstrou o apoio. E esse apoio voltou para ele. Manteve Top Gun, e mesmo com o cinema em dúvidas, ele resistiu a lançá-lo em serviços de streaming. Apostou, e Top Gun saiu exclusivamente nos cinemas em maio de 2022. E foi um estrondo, espetacular visualmente, e um filme muito bom. Fazia total sentido esperar para lançá-lo. Para além da nostalgia, o filme expandiu Maverick, do personagem arrogante para um mentor. Bilhões por todo mundo, o maior sucesso da carreira de Tom Cruise e um dos filmes mais rentáveis de todos os tempos. Ele de fato foi o embaixador do cinema nos tempos de dúvida. E ele recusou por décadas, só topou quando achou a história digna e desafiadora. A proposta era levar a experiência do público ao limite, uma tecnologia nunca antes usada no cinema. Tom Cruise estudou fotografia aérea por anos. As câmeras foram projetadas exclusivamente para o filme. Colocaram até 6 câmeras IMAX 6K dentro de um caça F-18, e elas foram divididas em partes para caber no cockpit.
e tinham que resistir em até 7.5 G de força e 550 nós de velocidade. Nada foi feito em CGI, todas as cenas de voo são reais. Ator dentro do avião, câmera ligada, zero efeitos digitais. Atores atuaram sozinhos no ar, sem comunicação com a equipe. Atores que quase viraram pilotos de verdade. Teve um treinamento intenso de 4 a 6 meses. Treinaram em aviões menores até chegar ao F-18. Fizeram sobrevivência na água com testes cegos e submersão. Entraram em forças de até 8G, 8 vezes o peso do corpo puxando para baixo. Cada cena era um desafio técnico e físico. Cada voo precisava render material aproveitável. E os atores decoravam as falas, acionavam as câmeras e atuavam sozinhos. Helicópteros eram lentos demais para acompanhar os caças, então usaram o Cinejet, um jato com câmera na ponta do nariz, que permitiram ângulos nunca antes vistos de voos rasantes e formações em alta velocidade. Criaram um avião fictício inspirado no SR-71 Blackbird, e ele voa a Mach 10, mais de 12.000 km por hora. A cabine não tem janelas frontais, porque nenhum material resiste ao calor dessa velocidade. E já o Mustang que aparece no filme é de Tom Cruise mesmo. Ele mesmo pilota o avião no final, e o avião é o da Segunda Guerra Mundial, um dos favoritos dele. Tom Cruise participou de tudo, coreografou tudo, ajudou a treinar os atores, supervisionou cenas e participou dos briefings técnicos. E a paixão dele por voar contagiou toda a equipe. Enquanto outras franquias pareciam esgotadas, ele chutou a bunda dos cinemas, como disse Steven Spielberg. Ele não só salvou o cinema, mas é a última grande estrela do cinema. E se você gosta de Tom Cruise, diga aí nos comentários qual é o seu filme favorito dele. E diga também qual Top Gun você prefere, o original ou Top Gun Maverick. Deixe também o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.